Como é que você tá? Eu tô de camisa verde e amarelo, Você cara. está patriota, você está retomando Eu, nossos símbolos. É eu isso. sou patriota, Mas não você é patriota de verdade. patriotário. Não, Não você não sou é patriota patriotário. entreguista. Você é um patriota de Não. verdade, viu? Que preza pelo Orgulho. estado de bem-estar social, é isso. Você tá bem, Nossa Paulo? bandeira jamais será azul e vermelha. E aí, você tá bem, Paulo? Cansado, cara. Eu Cansado? cheguei, É olha, isso. eu Eu não falei que sigo, eu não sigo uma escala de trabalho, eu não sigo uma escala de ah, trabalho dessa jornada 6 por um. Mas de vez hum, em quando eu tô numas escalas de trabalho, cara, que eu fico assim, galera, como é que. Não, é impossível viver, cara, nessa escala 6 por um. É impossível. Hoje eu tive uma atividade que fiquei o dia todo fora. Eu disse, mas eu ainda tenho academia, ainda tenho live. Eu tenho que falar, gente, isso é muito real. A gente vai falar hoje do tema, né, sugerido por Rogério. Muito real essa escala, essa redução da escala, cara. Não sei nem. é necessário. É Eu tava necessário. vindo da academia, eu tava pensando assim, cara, é deprimente ser brasileiro diante do congresso que a gente está enfrentando hoje no momento. É um congresso que é inimigo do povo É escancaradamente. nosso, são inimigos do povo, ganham 43 mil reais por mês e estão criticando o fim da nossa escala. É isso. Então O que vamos está falar. acontecendo. É o nosso tema aqui hoje, né? A nossa conversa aqui hoje é em torno disso, né? Uhum. É em torno Você disso. está com um Mas penteado diferente. você gostou? Eu mirei no Uhum. Marighella e acertei no Zeca Urubu. Viu? É. Eu ia dizer isso, O, mas já que você comentou. então. O intuito era ficar igual o Marighella, a referência era Marighella, mas se for igual o Zeca Urubu, Mas mas tá está tudo parecendo bem. mesmo o Zeca Urubu. Você gostou, né, Paulo? Obrigado pelo bullying, viu? Obrigado. Ficou ótimo. Legal. Paulo, então a nossa conversa aqui hoje é em torno de escala 6 por um, né? E assim, não é nem debater escala 6 por um, é defender o fim dessa escala, que é um negócio abusivo, um negócio horrível, uma coisa assim, né? E de fato, para a gente só nos mostra como a gente precisa se livrar desse regime escravocrata, né? E assim, os caras estão tentando, nesse congresso que é inimigo do povo, os caras estão tentando empurrar uma solução, entre aspas, para o fim da escala, né? Às custas dos nossos direitos trabalhistas, né? Às custas dos direitos trabalhistas historicamente conseguidos aí, historicamente conquistados, né? Por muita luta e consolidados, evidentemente, com a figura de Getúlio Vargas, né? Então, assim, uma coisa que é importante a gente entender é que tem vários mitos, né, em torno da redução da escala. E essas coisas que a gente precisa falar aqui, essas coisas que a gente precisa desmistificar, né, e colocar aqui no nosso Café com Democracia, que hoje estreia, né, Paulo? E, e trazer essa provocação aí para a galera, né? Então, assim, eu acho que uma grande referência aqui para a gente, né, para a gente começar a conversa, eu acho que seria desmistificar uma ideia que é assim, tem muita gente que acha, que confunde, melhor dizendo, capacidade de produção com produtividade, né? Então, assim, são duas coisas bem distintas, né? Tem um livro daquele economista maravilhoso, José Cobori, né? E o José Cobori, ele tem um livro chamado A Fábula do Estado da Ilha, né? Onde ele deixa bem evidente para a gente o que é produtividade. Como é uma coisa assim que produção, né, aumento de produção ou capacidade de produção, nada tem a ver com produtividade. Então, ele, assim, produtividade tem a ver com bens de capital, tem a ver com investimento, né? Não tem a ver com quanto mais você trabalha. Você entendeu? Senão o Brasil escravocrata teria sido muito produtivo e a gente só foi uma fazendona para abastecer o condomínio de luxo que era a Europa, né? Então, assim, tem uma questão interessante para a gente entender, trilhar um caminho que é assim, ó, ele usa um exemplo bem legal e é bem didático. Suponhamos que você tenha uma ilha e lá você tem um coqueiro.
E lá você tem um cara que trabalha pegando coco, né? Aí ele sobe, escala o coqueiro, pega um coco, desce. Escala o coqueiro de novo, pega outro coco e desce. Enfim. E aí você coloca lá, você investe numa tecnologia. Tipo, suponhamos que esse cara pegue 50 cocos por dia, entendeu? Subindo o coqueiro sozinho, pegando o coco e descendo. Aí você investe numa tecnologia, uma tecnologia bem rudimentar, assim, você encosta uma escada no coqueiro, tá? Esse cara, ao invés de pegar 50 cocos por dia, ele vai pegar 100, porque é mais fácil subir a escada do que escalar o coqueiro na raça, né? Esse cara, ele vai ter produzido mais, trabalhando menos, entendeu? Então, acho que essa que é a grande questão. A produtividade, ela aumenta com bens de capital, com investimento em tecnologia aplicada à produção, e não necessariamente o cara trabalhando mais, né? Eu acho que é uma grande referência para a gente entender isso, né? Falando em trabalhar mais, Rogério, sobre produtividade, quando foi que isso foi definido, que a gente, em termos, não sei se a gente pode usar de um marco global, né, do próprio mercado, do capitalismo, de que a gente teria que trabalhar nessa escala 6 por 1 e na jornada de 8 horas de trabalho? Quando isso foi definido? Porque a Então, gente tem um marco, importante deixar claro, porque assim, a sociedade muda, né? sim, Então, assim, antes dessa carga horária não existia esse regime. Esse regime veio para se adaptar às normas, né, de uma época. E a sim, sociedade está mudando. E por que eu estou lhe perguntando por esse marco, Rogério, que eu acho até importante, até a gente trazer alguns argumentos, e eu posso até trazer alguns argumentos até mesmo da sala de aula. Eu trabalho literalmente com jovens, né? Jovens que já estão no mercado de trabalho, e eu fiz uma pequena pesquisa, e dentro dessa pesquisa é uma pesquisa que ela não é qualitativa, né? Quantitativa, é mais qualitativa. Eu perguntei qual seria a jornada ideal para você. Isso eu estou falando numa média aí de 50 jovens, né? Entre 18 a 24 anos. Então, cada sala desses jovens, de interiores, lugares diferentes, eu perguntei qual seria a jornada de trabalho ideal para vocês. Antes dessa pergunta, eu perguntei, vocês trabalhariam em supermercado? Eles, não. Não trabalho em supermercado, não tenho vida e eu não quero isso para mim. Isso é uma decisão, isso está claro. Você não vê jovem em supermercado, não vê. Você vê gente aí lá acima dos 35, 40 anos, não sei por quê. Aí é um outro dado. Então eles me disseram, eu acho que a jornada mais pra gente legal seria entre trabalhar 4 vezes e folgar 3. Mas aí eu sugeri, e que tal a escala de uma jornada de 5 por 2 e com a jornada de trabalho de 6 horas? Aí eles, totalmente, foi unânime. Essa é a escala de trabalho dos sonhos. Ter uma jornada de trabalho diária de 6 horas e de segunda a sexta. Eu adoraria que isso acontecesse e mantesse o salário. Então, a juventude de hoje, que a gente chama da geração Z, né, e que a gente até às vezes acaba criando um estereótipo, sendo até saudosista no sentido de a gente sempre dizer que essa geração está perdida, é como se a gente não fosse da geração que também fomos considerados uma geração Coca-Cola perdida, né? Sim, sim. Então, eles trazem para a gente, que é um dado também importante para a gente embasar nessa discussão lá do início da pergunta que eu lhe fiz, é de que essa geração, ela faz a gente refletir qual o sentido real da vida. Trabalhar para quê o tempo todo se você não tem tempo para curtir? Então, eles chegam com essa ideia de, primeiro, não submissão, de ter que ter patrão, mas isso aí já é um outro viés. Redução de jornada de trabalho e não trabalhar 7, porque assim, a gente tem a escala 6 por 1, mas você sabe que existe escala aí 7 por 7, porque quem decide é o patrão, se vai ou não vai trabalhar, qual dia que vai folgar. Então a gente já percebe, porque essa discussão nasce recente, dessa redução da escala, mas a gente percebe também uma dinâmica de mudança no mercado de trabalho, porque os próprios empresários e as empresas estão tendo dificuldades, primeiro,
de encontrar funcionários que se submetam a essa carga horária, mas também funcionários que continuem dentro da empresa, ou seja, eles chegam, entram, não se adaptam e caem fora. E aí a empresa tem essa dificuldade também de um novo capital, que é custo para a empresa. E a gente não está falando nem da geração atual que já está no mercado, que sofre problemas relacionados à saúde. Então, quando é que nasce essa discussão, esse marco da carga horária que a gente tem aí das 8 horas, né, e da escala 6x1, e a gente vê também o surgimento dessa nova discussão da sociedade, principalmente da geração Z, que ela traz essa reflexão de que trabalhar para que tanto? Não faz sentido, entende? Aí é uma mudança, uma virada de chave, né? Sim. Olha, essa adoção das 8 horas de trabalho, 8 horas diárias, ela veio com Getúlio Vargas, né? Mas, na verdade, ela é fruto do quê? Ela foi, assim, um desdobramento a partir de uma infinidade de levantes da própria classe trabalhadora, principalmente a grande greve de 1917 no Brasil. Então, você teve a chamada Grande Greve, em 1917, que, coincidentemente, é o ano da Revolução Russa, né, na qual você teve um levante popular que paralisou o sistema produtivo brasileiro. E depois o Vargas, quando veio, ele vai sistematizar isso para evitar, evidentemente, que haja, né, novos levantes e que a revolta se torne uma revolução. E aí ele impõe as 8 horas diárias, né? Assim, as leis trabalhistas, você tem a CLT é de 1943, né? É com Getúlio Vargas também. Mas as 8 horas de trabalho, né, as 8 horas diárias, atrelada ao descanso semanal remunerado e ao FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e tudo mais, é tudo conquista, aí é tudo garantido, principalmente pelo presidente Getúlio Vargas, né? Que foi um cara que tentou conciliar capital e trabalho, né? Mas, assim, ele pega um país que estava nas mãos só de fazendeiros, que era a República do Café com Leite, e quando ele vem à tona, ele traz essas mudanças estruturais. Por isso que a gente chama de revolução aquilo que foi feito por ele, né? Eu acho que essa é a grande questão. Paulo, estão me pedindo o link aqui da nossa live. Como é que eu vou mandar o link, cara? Então, Vamos peraí, eu vou... copiar link, peraí, eu vou botar o link aqui. É porque se eu sair. Não, Eu mandei eu eu posso botei mandar na aqui. conversa aqui o link, ó. Tá, Mas você pode peraí. copiar daí, é só para não sair. Eu preciso só mandar isso aqui, então. Peraí. Vou mandar aqui para uma lista aqui, coisa rápida, peraí. E a gente já... Interessante que a live aqui, eu vejo vocês, eu vejo a câmera, entrega numa qualidade tão boa, mas quando eu vejo no celular, a qualidade fica tão ruim. Será que é o Wi-Fi? Ou que live é ruim para ver se melhora a imagem da live? Eu vejo aqui numa imagem péssima. Para vocês a imagem aí ficar legal? Está sendo legal a imagem, o áudio? Vamos ver. Filosofia solicitou para entrar. Aceitar. Fala, Paulo. Desculpa, viu? Estava só mandando o link para a galera. E aí?
Então, vamos lá. Então, aí a gente tem Tá. agora uma nova mudança, uma discussão da redução da escala 6 por um, mas veja, no Hum, geral, 60, mais de 60, se eu não me engano, mais de 60, eu não vou dizer o número exato, então eu prefiro dizer, me basear mais ou menos 60% dos brasileiros, eles dependem do salário mínimo, né? São tá. assalariados. Tá. E esses brasileiros são os mesmos que nesse momento estão acabando de chegar em casa. E quando ele está Certo. chegando em casa, a primeira coisa que ele quer é ou ir para a academia, se tiver esse tempo, né? Trocar de roupa, tomar banho, né? Botar as coisas para organizar e preparar o almoço, a quentinha para o dia de amanhã para levar na marmita, né? A quentinha na marmita para o trabalho. Sim. E ele não tem tempo para pensar e para assistir essa live para a gente discutir, cara. Não, não tem. Como? Não tem porque é o seguinte, né? Assim, ó. Eu acho que tem um livro legal, Paulo, para entender isso daí, que é um livro escrito por um pensador chamado Lafargue. Lafargue. O Lafargue, ele foi genro de Karl Marx. E ele escreveu um livro, cara, chamado O Direito à Preguiça. Olha só que título sensacional, O Direito à Preguiça. Ele foi um cara que olhou para a classe trabalhadora lá no século XIX e pensou assim: se a classe trabalhadora, que trabalha essas 14, 16 horas por dia, não tiver direito ao descanso, direito à preguiça, a humanidade vai entrar em colapso. O capitalismo vai entrar em colapso, o capitalismo vai colapsar e vai implodir, né? E quando você fala de direito à preguiça, um dos nomes que é bem legal assim para a gente entender o que é essa tal de preguiça é o ócio, né? Ócio. E o que, que é o ócio? O ócio é o não fazer, né? O ócio é o não fazer. Em latim, os romanos, né, os antigos romanos, eles criaram uma ideia para se opor ao ócio, que é o negócio, sacou? Então, o que, que é negócio? Negócio é negar o ócio, percebe? Então, lá no Pequeno Príncipe, tem uma passagem do livro, que é um espetáculo, que é quando o príncipe ele vai para um planeta, aí ele chega lá no planeta, é o planeta do homem de negócios. E aí tem um cara lá que está contando estrelas, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí ele chega pro cara e fala assim: pô, o que você está fazendo? Ele falou: tô contando estrelas. Mas por quê? Porque eu sou um homem de negócios. Tá, não, mas as estrelas estão aí para serem contempladas, para serem admiradas. Não, 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 não. Eu sou um homem de negócios. O cara que nega o ócio, percebe? Então, quem nega o ócio, quem nega o não fazer, é homem de negócios. Tem muita gente que defende a manutenção da escala 6 por um e que é trabalhador que está dentro da lógica da escala 6 por um, percebe? E aí o cara, ele acha, ele incorpora a ideia de que se ele tiver um dia a mais de descanso, ele não vai estar sendo produtivo o suficiente para o sistema. Só que existe uma diferença, né, entre produtividade, né, de fato, e produção, entendeu? É assim, se a gente, se fosse sinônimo produtividade e horas de trabalho, o Brasil seria o país mais produtivo do mundo. Produtividade tem a ver com bens de capital, tem a ver com investimento, né, como a gente bem disse aqui. E é uma coisa interessante da gente entender, né? Porque assim, você fala, porra, a conquista dessa jornada de 8 horas diárias que a gente teve foi nos anos 30. E quando foi trazido isso à tona, nos anos 30 do século XX, evidentemente, na era Vargas, falaram, porra, isso aí vai foder a economia, né? Você limitar o trabalhador a 8 horas diárias. Tal qual, quando quiseram erradicar, né? Quando estavam falando sobre o fim da escravidão. Vai foder a economia. Quando o João Goulart criou o 13º, em 1963, disseram que isso ia ser desastroso para a economia brasileira. E essas coisas, o fim da escravidão, a jornada de 8 horas e o 13º, só melhoraram a relação que as Se a pessoas têm gente com poderia chamar, então, de um pânico social, né? Nossa, e muito, e muito, e muito, e muito. Porque Porque, na eu tenho um verdade, trabalhador, colega trabalhador, que ele disse que é contra porque ele disse que vai ficar desempregado. imagina, de forma alguma. O que acontece, na verdade, é que assim, você vai ter uma menor rotatividade, entendeu? Porque escalas muito pesadas, né, levam muitos funcionários a pedir demissão.
Essa é a grande questão. Por isso que ninguém E é mais quer por falar isso, disso. Tá? isso, e outra, eu acho até importante, interrompendo mais uma vez, o papo é tão Imagina, gostoso, né, que a de gente forma alguma, de sempre forma tem uma alguma. coisa para falar. Assim que é legal. Porque a gente está vivendo um momento social também, claro, a gente tem a discussão da uberização, é uma coisa, da Aham. precarização é outra, mas a gente está discutindo a maneira como o brasileiro ele está pensando em não querer mais, primeiro, se submeter a patrão. Porque Perfeito, ele já entendeu que ele não está afim de enriquecer o patrão. perfeito, Porque ele sabe que perfeito. ele não ganha. Ele não sai do lugar, ele não muda. Então o que é que ele sai? O que é que na cabeça dele passa? Eu prefiro vender na feirinha, das trocas, no camelô, um produto na Sim, feira, ou até trabalhar de Uber mesmo, para não ter que ter patrão. exatamente, porque o cara sabe que está sendo submetido a uma lógica exploratória. Essa é a grande questão. Espera aí, só um minuto. E aí, o que eu enxergo também? Com essa mudança, eu pergunto sempre ao trabalhador, né? Você quer ter patrão? Ele diz, não quer ter patrão. Você vê, né? Hoje eu vi uma notícia do governo que o governo criou um plano, acho que é um plano, é uma política pública para dar acesso a financiamentos para quem trabalha com aplicativo. Aí tem pessoas que vão dizer, mas isso é coisa do governo. É o governo querendo voto. Isso é política pública de assistencialismo. Então, a gente tem, infelizmente, a gente sabe e tem que entender que o funcionário, ou o patrão, ele está certo em não defender a escala 6 por 1. É a categoria D. Mas o trabalhador não defender a redução da escala, gente, é impossível. E o mais previsível é que ele tem receio de sofrer retaliações. Por quê? Porque a gente é o braço mais fraco nessa Sim, luta. A gente não tem tempo de ir para manifestação, a gente tem medo de sofrer uhum. retaliações. Então, cadê aquele Brasil revolucionário de 1993, né? Eu acho que 94 com o Collor, foi 92, 93, 92, 94, 92. Uhum. 92. E a ditadura. Então, eu acho que depois da ditadura e das diretas já, nós dormimos, nós nos acomodamos porque é melhor viver agora, a gente vai lutar pelo quê? Então, a gente não tem representatividade, que é o pior. Nós temos um Uhum. Congresso que é inimigo do povo, mas Sim, também nos ajuda, Rogério, a entender o que é um Congresso inimigo do povo e por que o povo não está enxergando isso. sim. Essa semana, o deputado Marco Feliciano, ele disse o seguinte, que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão para alcançar a prosperidade, certo? O deputado barra pastor Marco Feliciano, amém, né? Amém. Esse sujeito execrável que é inimigo do povo, que toma dinheiro do povo em nome de Jesus e não paga um centavo de imposto, porque ele fala, né, ele está atrelado à igreja, que são isentos, evidentemente, do pagamento de impostos. Esse cara ganha 46 mil reais de salário, tem 55 dias de recesso e tem uma jornada de 3 dias. E nesses três Ele dias, sabe será o que que é esse esforço, né? Que é não, andar de ônibus não cheio, sabe. né? E você acha que esse puto trabalha? Trabalha porra nenhuma. Ele vai lá no Congresso, ele pega e faz um videozinho, tá? Ele entra em qualquer sessão de merda, faz um videozinho, sabe? Para editar e postar no TikTok, para viralizar dentro da bolha, evidentemente, né, de pessoas que somam com esse tipo de ideia. E esse cara vem falar para mim, né, vem falar para a gente que é da classe trabalhadora, que o cara tem que trabalhar até a exaustão, sabe? Você pega outros exemplos, por exemplo, olha quanto que esses caras faltaram em sessões, trabalhando, entre aspas, 3 dias, você entendeu? Olha o quanto que essa casta privilegiada que compõe o legislativo, o quanto que eles votam contra o povo. O Congresso é inimigo do povo, cara. Essa é a grande questão. Quando Lenin falava sobre ditadura do proletariado, né, eu acho que a grande questão de você entender uma ditadura do proletariado é você ter no Congresso representantes da classe trabalhadora. Né? Então, é você ter lá, pô, você tem a Benedita da Silva, que foi empregada doméstica, entendeu? Você tem Marcelo Freixo, que foi professor.
né? Mas tirando esses pouquíssimos, o que que você tem ali? Você tem a bancada BBB, né? Como a professora Mariana Financiada, Machado mas aí é falou. financiamento, né? É quem paga os caras, né, Paulo? É quem assim, ó, quem paga a banda escolhe a música, né, velho? Eu acho que essa que é a grande questão, E a né? gente tem a Genial, acho que é Genial Quest, ele publicou uma matéria no Valor Econômico que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6 por 1. Se o 68. Congresso representa o povo, esse é o interesse da maioria do povo. Só que o Congresso ele está trabalhando nos bastidores para blindar os patrões, velho. O Congresso está trabalhando nos bastidores como a direita e o centrão. Eles tentaram empurrar uma solução para o fim da escala 6 por 1. Eles querem arrastar por 10 anos essa porcaria. Eles querem arrastar isso por 10 anos. Eles querem, assim, às custas dos direitos da nossa classe trabalhadora, o que os caras querem fazer? Querem reduzir 50% da FGTS, que hoje em dia é 8% da FGTS. Eles querem reduzir para 4%. Que o empregador, né, que o patrão deposite apenas 4% da FGTS. Cortes ligados É ao INSS. interessante também que você fala nesse esse recorte da redução do FGTS, é tão Uhum, retardada a mentalidade desse Congresso que esse FGTS ele retorna para a economia, ele gira. O exatamente. trabalhador, é o que eu digo, eu vi um dia desse Cobori falando, né? Uhum, José Cobori falou, gente, o pobre é quem faz a economia desse país rodar, porque o pobre perfeito. compra, consome, quando ele tem dinheiro. A Perfeito. primeira coisa que ele quer é gastar. O rico, Uhum, não, o rico investe fora do Brasil, do país. Ele não tem exatamente. interesse no Brasil. E Rico é aí, quando você fala rentista. em essas reduções, você também reduz o consumo, né? Perfeito. Rico é rentista, né, Paulo? Rico é rentista. O cara, ele não investe no país. É a tal da elite do atraso que o professor Gessé Souza fala lá na obra dele, entendeu? Porque você tem uma classe parasitária que não investe nesse país. Os caras vivem de renda. E viver de renda é você viver em cima de especulação. E o dinheiro vai sempre para fora. Nunca é reaplicado aqui. E esse também é um dos principais motivos para a gente defender o fim da escala 6 por 1, né? Porque assim, ó, o que a gente ouve direto, né, é assim: o fim da escala 6 por 1 vai quebrar o país, vai acabar com a economia. Mas trabalhador também é consumidor, cara. É isso que é doido, né, da gente pensar. E Trabalhador tem, também. você falou que vai quebrar o país, mas eu fico perguntando, se a gente fizer agora uma pequena análise, né, sucinta, Uhum, bem objetiva, vamos pensar um pouquinho no que já acontece. As uhum, instituições públicas, a nível estado e federal, elas funcionam uhum. numa escala de 5 por 2. Já sempre funcionou, há Isso, décadas, né? isso. Numa redução de escala de uma jornada de trabalho de 6 horas. Sim. Sempre funcionou assim. Existem departamentos privados, principalmente clínicas e outros escritórios, que têm uma jornada de trabalho também de 6 horas. Existem Uhum, empresas que trabalham essa jornada. Então, eu vejo que a gente tem um discurso vazio, porque os dados, a gente tem exemplos de países que deram certo, tá? uhum, A gente tem dados da exaustão do trabalhador, a situação que se encontra o trabalhador, a uhum. situação que encontra o empresário em ter um funcionário que queira ficar na empresa, porque não encontra. Eu não sei se você me ajuda aí, se isso for verdade. Eu li Sim. algumas matérias que em São Paulo, já tem supermercado já adotando a redução da escala e Exatamente. fechando o dia de domingo. E são de grande Exatamente. peso, de varejo, supermercado Uhum. de varejo. E por que não encontram funcionário? Exatamente, porque assim, ó, uma coisa que os caras falam, né, e que é muito interessante a gente entender, é que com redução da escala 6 por 1, você vai ter menor rotatividade, sabe? Porque assim, ó, o cara, numa escala muito pesada, o cara ele pede demissão. Jornada mais equilibrada ajuda a empresa a reter o funcionário, né? Acho que essa que é a grande questão. E Porque minimiza o os cara. custos, né, de desligamento, de Perfeito. rescisão, né? Perfeito, exatamente, porque você fala assim, uma demissão e um treinamento de um funcionário novo equivale ao salário de um ano do funcionário. Você entendeu? É uma conta simples, né?
Só que dentro dessa lógica maldita, escravocrata do Brasil, as pessoas não conseguem se desligar, né, dessa perspectiva de que eu preciso trabalhar, senão eu vou ser demitido. E a questão não é nem essa do cara interiorizar isso, sabe? Mas é algo unilateral, é o que vem de cima, é o que vem, assim, dos algoritmos de redes sociais, da manipulação midiática, né? Porque é uma coisa muito interessante, né, da gente pensar. O, Você tem dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né? Que é chamado de Clube dos Países Ricos, né? A OCDE. E ela fala assim, ela mostra que países, tá, com jornadas menores rendem mais por hora, né? Na 6 por 1, o trabalhador ele opera em modo sobrevivência, você entendeu? E essa Ele coisa fica de operar ocioso esperando a hora de ir logo para casa, né? cara, operar em modo sobrevivência é um negócio Uhum. horrível, porque o que, que vai acontecer? Isso aí vai gerar erro, vai gerar desperdício. Então, o capitalista, né, o detentor do capital, não é o capitalista sem capital, né, mas o capitalista, o cara que detém o capital, que sabe botar na balança as relações de causa e efeito, evidentemente o cara vai apoiar isso. Contanto que lá na cidade onde eu resido, um supermercado grande pra caralho adotou a 5x2. Adotou porque percebeu que você tem menos rotatividade, você não estava conseguindo contratar pessoas, né? O cara ficava 2, 3 meses e falava, ó, isso daqui não é para mim, não dá para mim, não dá para eu ficar Fora os sem. atestados de burnout, doenças, né? Pronto, pronto. É isso, o burnout, doença, né? A quantidade de atestado. Então, você vai ter menos falta, percebe? Lugares que adotaram 5x2, você tem menos falta, menos rotatividade, mais produtividade, entendeu? Porque produtividade é diferente de mais horas trabalhadas, percebe? O cara não está no modo sobrevivência, entendeu? Você tem várias questões que são de fundamental importância, porque, assim, tem outra coisa que também os caras falam, né, Paulo, que eu acho foda também, que eu acho que tem um argumento, assim, que a gente pode desconstruir isso de forma muito interessante, que é assim, né? O cara fala, o fim da escala 6 por 1 vai quebrar o Brasil, mas o cara esquece que o trabalhador também é consumidor, entendeu? Que na sua folga, o que você vai fazer? Você vai sair com suas crianças para tomar um sorvete, tá ligado? Para dar um rolê, você vai... Porra, que você vá com a sua mulher num trailer comer um lanche, tá ligado? Você vai ter mais tempo para, né, pra vida, entendeu? Existe vida além do trabalho, cara. É isso que é muito doido, né? E assim, uma coisa interessante é que fala assim, os custos do fim da escala 6 por 1 serão repassados ao consumidor. Aí é que vem a nossa, né, a nossa ruptura, a nossa análise que deve ser feita de maneira bem, bem pragmática, né? Manter essa escala 6 por 1 já custa caro. Já custa caro pra cacete. Por quê? Porque o empregador hoje, né, quem emprega hoje, ele já perde muito dinheiro com falta, com atestado, né? E rotatividade. Demitir e treinar um funcionário novo pode custar até 2 vezes o salário anual dessa vaga. É uma questão simples, né? É uma conta que a gente faz assim, de maneira bem pragmática e chega um resultado e você fala, tá aqui, velho. É E a possível. gente não está falando nem de que, além do funcionário ele estar exausto, ele se torna também um sabotador da empresa, né? Perfeito. Ele se torna um cupim que começa a roer o barco para todo mundo Uhum. afundar. Porque ele está Exatamente. insatisfeito e está esperando que Exatamente. seja demitido para não perder os direitos. Porque o cara não está descansado, né? Essa é a grande questão. O trabalhador descansado produz melhor, comete menos erros, você tem menos, ele falta menos, né? E é uma questão assim que países em democracias consolidadas entenderam isso. É isso que o Lafargue fala no livro O Direito à Preguiça, sabe? Ele fala um negócio interessante que é assim, ó. Você pensa, botar a escala, reduzir a 6 por 1, tá? Reduzir a 6 por 1 é você entender assim, ó. Você reduz até acidente de trabalho, percebe? Você reduz acidente de trabalho. Por quê? Porque assim, ó, fadiga acumulada, tá? Ela aumenta a chance de acidentes, especialmente em setores como a indústria, os transportes,
Pega um cara que é condutor de transporte público, que é condutor de ônibus, trabalhando, sabe, nessa escala desumana, não tem mais acidente, não tem mais risco de acidente, você entendeu? É uma questão de causa e efeito. E mais acidente, você vai ocupar um leito no Sistema Único de Saúde, no hospital público. Você está entendendo? Então, assim, a grande questão aqui para a gente raciocinar, né, é que, assim, escalas muito pesadas, jornadas extensas, não são sinônimo de produtividade. Né? E é isso que a gente precisa entender quando fala sobre isso. Percebe? Eu fico... Tem algumas pessoas aqui que falaram, vamos ver se a gente Tem uma consegue galera falar. aqui, cara. O Júnior Mendes disse para mim que eu tô tá corrido de lagarto, né, irmão? Júnior, eu tô indo em lagarto. Fui 2 vezes semana passada e fui hoje. Vim lá, acabei de chegar de lagarto lá. O pessoal tá chegando aí, mas tem uma fala aí do Fábio, né? Vamos responder aqui. Ele trouxe Vou aí chegar uma mais fala longe sobre a da câmera, transferência da vamos poupança, né, galera. popular. Eu acho Rex que 60 aqui, um abraço, viu? eu acho que a gente precisa entender que nós temos um Congresso negacionista. O Congresso defende os interesses do poderio econômico. Uhum. As pautas são neoliberais, né? Privatiza que funciona. E não há interesse e compromisso do próprio Congresso em defender o interesse da população trabalhadora. Mas o que não fica claro ainda para o trabalhador, ele é compreender que ele tem que parar de ter um político de estimação, porque ele só está, me desculpa o termo, se fudendo. Tá se fudendo, tá se fudendo. Tá difícil, cara. Cara, quem estiver assistindo essa live aqui, me diga se tá fácil hoje para você financiar uma casa. Como você vai financiar uma casa com salário mínimo? Ou a que tempo, vamos falar até da escala, que tempo você vai ter para pesquisar uma casa para comprar? Tem um... Que tempo você tem para comprar, que dinheiro, que recurso você tem hoje para financiar um carro? Tá difícil, porra! Olha, a era, né, que eu disse, a era brilhante, pelo menos é o que eu me recordo, foi até 2012. Uma era de economia, de acessibilidade econômica para o povo brasileiro. E hoje, comprar um imóvel, cara, tá foda. Eu conheço amigos, pô, que tá pagando aluguel aí, recebe um salário e tá pagando 800 aluguel. Mas a grande maioria não enxerga que essa mudança precisa acontecer através do voto, mas se anula. Eu não gosto de política. Essa política da gente é nojenta. E aí os caras, os ratos, estão lá, pô, dominando o nosso país. Eu fico assim, cara, essa semana eu vi uma foto de Lula, um vídeo, no dia que assumiu o TSE, eu acho que é TSE, né? TRE, Tribunal Regional, não, Superior Eleitoral. Quem assumiu foi o Cássio. E aí eu vi sentado Lula, do lado estava o Alcolumbre, golpista, do outro lado estava outro também que... E quando eu olhei a cara de Lula, eu disse, cara, Lula deve estar, velho, num sofrimento do caralho, porque assim, eu ouvi gente abrir a boca aqui, dizer que o PT, primeiro, gente, é racionalidade, tá bom? Que o PT é corrupto, ladrão, que está destruindo o país. Gente, bota uma coisa na cabeça. O Brasil não é governado por um presidente totalmente esquerda. Não existe esquerda governando o Brasil. Tô certo, cara? As galera têm a percepção de que é Lula, que é o PT que está... E não é. E outra, Lula nem esquerda, 100% é. E mesmo que ele quisesse ser, ele não estaria no poder. Ele tem que servir os interesses também, agradar o outro lado também. É impossível ter governabilidade com esse centrão que é um parasita do país. Então, assim, tá foda, cara. É exaustão de trabalho, os ônibus lotados, as pessoas não têm tempo pro ócio criativo, para cuidar de si, não tem tempo para fazer isso que a gente está fazendo agora, discutir, bater papo, poder refletir. Sim. Mas a questão mesmo que eu acho, assim, cara, para de ser otário, de ter político de estimação porque odeia Lula ou porque odeia o PT. Você tem que pensar, servem a sua vida pessoal e o coletivo no geral, que vai impactar no seu dia a dia, que é a melhoria da mobilidade do transporte público,
Melhoria nos direitos trabalhistas, melhoria na saúde, mas principalmente melhoria agora na qualidade de vida do trabalhador, porque isso é qualidade de vida, saúde mental. Sabe, imagina, eu fico imaginando uma mãe, a gente que é pai, né? Fica assim, louco para chegar em casa para quê? Para ver os filhos, cara, ainda acordado, sabe? Para abraçar, para dar carinho. Como você vai arrumar tempo se você está desse jeito? É por isso que, outra vez eu trouxe uma discussão que uma pessoa veio me dizer, porque depois do Bolsa Família as pessoas não querem mais trabalhar. Peraí, a gente tem uma mudança econômica. É um ponto, mudança econômica. Mas segundo ponto, vamos lá, eu vou desenhar aqui para você. Eu tenho uma mãe que tem 2 filhos. Ela recebe uma bolsa, o Bolsa Família de R$ 750, certo? Ela recebe uma proposta para trabalhar numa empresa, num supermercado, numa escala 6x1, num supermercado que está à distância de 20 quilômetros da sua casa. Para ela ter que trabalhar nesse supermercado, ela vai ter que pegar transporte, pagar alguém para cuidar dos filhos dela e se submeter à ordem de patrão, tá? Tu acha que se ela fazendo as contas, que eu fui fazendo as contas com essa mãe, ela disse, tu acha, Paulo, que eu vou pegar do meu salário 1.600 e... quanto é? Tá 1.618? Não me recordo agora. E tu acha que eu vou pegar... a conta vai dar no mesmo, eu vou ficar com 700 conto. Então eu prefiro estar com 700 reais com os meus filhos do que com 700 reais não vivendo a vida com os meus filhos. Exato. Então isso é um dado de sensibilidade, de empatia, de comoção, de preocupação. Porque é como está a autoestima do trabalhador brasileiro. Não há perspectiva de mudança de vida. A perspectiva de mudança de vida é ter uma casa própria, um carrinho legal, uma vida com lazer, um ócio criativo, viajar com a família. Quando o brasileiro fez isso, o trabalhador, o proletariado, que já sofre preconceito por ser proletariado. Sim. Entende? E é muito doido, porque isso é o direito à vida, né, Paulo? Não é, a gente não quer, sabe, fazer você não quer uma revolução. Você quer que o trabalhador tenha direito à vida. Tem um filósofo liberal, pai do e eu não estou falando, eu não estou falando nem do direito que o cara tem, da mulher tem, de chegar descansado em casa para poder transar, fazer amor. Sim. Porque o cara tá cansado, a mulher tá cansada, não tem tempo, nem para discutir relação e nem para fazer sexo. Isso é um dado que as pessoas fecham os olhos e os relacionamentos ficam estagnados. Porque isso também é qualidade de vida, né? Óbvio que é. E quando a gente fala sobre o Estado garantir o direito à vida, é isso, é o direito à dignidade. Você entende? Essa é a grande questão, né? Tem aqui, ó, a Adriana falando aqui, ó, é uma bola de neve, ó. Uma coisa puxa a outra. Beijo, Dri. Obrigado pela presença aqui, viu, com a gente. O cara tem uma jornada exaustiva. Ele não vai ter disposição para pensar em estudar, para progredir, para manter uma família, batalhar pela casa própria. Tá. Ele vai se sentir infeliz, frustrado e não estando bem consigo mesmo, vai por água abaixo o trabalho, o relacionamento e etc, etc. É tudo isso. 4 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho em 2025, o maior em 5 anos. Coloca isso no papel, o custo que sai para uma empresa. Pronto. E a empresa que leva a sério. A gente não está falando de empresa que está preocupada só em aquele lucro, não. A gente está falando de empresa porque existe empresa séria preocupada com isso. Né? 4 milhões, cara. E sabe um negócio muito doido? E pesa no bolso do INSS também, né? Do Estado. Exatamente, exatamente. E é uma coisa que é necessário a gente entender, né? Que, assim, qualidade de vida está associado à família, está associado ao estudo, à saúde, a tarefas pessoais, ao lazer, né? O direito... E o direito ao namoro, né? Isso, direito a você chegar em casa, né? A ter um tempo de qualidade com a sua companheira, com a sua mulher, né, cara? Ter tempo de trocar uma ideia, enfim, de fazer um rango junto, entendeu? Isso é qualidade de vida, né? E aí quando você fala assim da escala 6x1, Paulo, tem gente que vê mais o patrão do que os próprios filhos, cara. Porque o cara quando sai para trabalhar, o filho está dormindo, quando ele volta, o filho está dormindo, sacou? E assim... Isso é doloroso, cara. Isso é doloroso.
É doloroso. E aí o cara volta, né? E a gente, assim, a gente precisa entender que mais desgaste, mais descanso físico e mental leva a menos desgaste, a menos estresse, a menos burnout, a menos afastamentos, né? Se o cara não for, assim, se o patrão, né, nesse sentido, ele consegue raciocinar, consegue entender as relações de causa e efeito, ele vai perceber que trabalhador descansado produz mais e comete menos erros, vai ter menos prejuízo para esse sujeito, né? É uma relação de causa e efeito, na verdade. Está Você associado à acredita saúde. que essa discussão vai avançar? Com certeza. O problema é que esse Congresso, inimigo do povo, os caras estão querendo atrelar isso, né, a uma transição lenta e gradual, entendeu? Igual foi a abolição da escravidão no Brasil. Na Eles não verdade, não vou querem. dizer nem que é uma licença lenta e gradual, é fake news. Não há Não, interesse mas deles, né? é Usa que esse os caras. discurso. É que o Brasil ele é um país de modernização conservadora, sabe, Paulo? O Brasil é um país em que, assim, a escravidão ela acabou de forma lenta e gradual para não prejudicar a classe dominante e dar tempo da classe dominante ir se adaptando a uma nova realidade, entendeu? Esses caras, quando propõem redução de 50% da FGTS, cortes ligados ao INSS e essa transição de 10 anos, tá tal qual a escravidão, entendeu? A escravidão ela foi assim, primeiro a lei dos sexagenários, depois a lei do ventre livre, antes lá atrás a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, mas você vai fazendo a elite, a classe dominante, vai se adaptando à nova realidade econômica. O que esses caras querem, esse Congresso Inimigo do Povo, que é financiado pela classe dominante, Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Marco Feliciano, Silas Malafaia, e aí você pega o que é pior, Marco Feliciano e Silas Malafaia, que são pastores barra deputados, deputados barra pastores, eles misturam um discurso da teologia da prosperidade, de que você está aqui para trabalhar, porque aqui, se você trabalhar, você vai ter o reino dos O céus. trabalho dignifica o homem, Esse tipo trabalha até a exaustão. desde quando o trabalho dignifica? O trabalho é a escravidão. O trabalho sempre foi coisa de escravo e foi coisa de servo. Quando a burguesia precisou que uma classe trabalhasse para outra, eles inventaram essa falácia de que o trabalho dignifica, de que o trabalho é virtude. O trabalho é escravidão, porra. Desde quando o trabalho é virtude, cara? O trabalho sempre foi coisa de escravo e coisa de servo. Vê se os antigos filósofos, eles trabalhavam ou não, eles tinham tempo para pensar, entendeu? Os filósofos da Renascença, os grandes pensadores sempre tiveram tempo para pensar, né? Então, essa coisa de que trabalho é sinônimo de virtude é uma invenção da classe burguesa, quando você precisa que uma classe trabalhe para outra. Por isso que o Lafargue vem e escreve o Direito à Preguiça, porque ele percebe, né? Ele percebe que se não tiver direito ao ócio, o mundo vai entrar em colapso, entendeu? E o que esses caras fazem é justamente desconstruir essa ideia. E aí você pensa uma coisa, né? Muita gente, né, se identifica como sendo, assim, no espectro político. Essas entrevistas que rolam nas ruas, do cara chegar e perguntar para uma pessoa, assim, né, para um transeunte, e aí, você é de esquerda ou de direita? Muita gente se identifica como direita porque tem pessoas que acham que direita é ser correto, é ser direito, você entendeu? Logo, esquerda é o lado errado. Então, tem gente que fala que é de direita, mas é favorável ao fim da escala 6 por 1, porque os caras... Porque o que falta para a gente, Paulo? Falta um letramento político. Falta você ensinar a pessoa a votar em propostas e ideias, e não apenas em personagens. A não adotar políticos de estimação, como você bem disse, né? Acho que essa é a grande questão. Agora, vamos ser otimistas, no sentido de que Karl Marx nos trouxe alguns avanços, né, fazendo uma analogia, né, temporal. Ele trouxe alguns avanços importantes dentro da consciência de classe e da burguesia, que essas mudanças que temos até hoje. Sim. As pessoas acham que quando a gente está falando de Karl Marx, a gente está falando o tempo todo de comunismo, né? De que a gente vai virar uma Cuba, e não é sobre isso.
Mas o que Karl Marx trouxe de bom para o trabalhador em suas teorias? Né? Do teórico para o prático. O Karl Marx, ele foi o primeiro pensador da história. Ele é um grande economista, né? Muito mais do que um sociólogo, um filósofo. Inclusive, você pega, assim, por exemplo, cursos de economia, até em instituições tidas como conservadoras, como o Instituto da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, ou até a Universidade Mackenzie, que carregam esse estigma de instituições conservadoras. Os caras estudam Karl Marx no curso de economia. Ele foi um economista. Né? Então, o que ele traz em suas teses? Por exemplo, o descanso semanal é apresentado por ele. A jornada de 8 horas diárias foi apresentada por ele lá atrás, e depois veio à tona uma discussão em torno disso. Né? O direito às férias foi apresentado pelo Karl Marx nas teses dele também, no livro O Capital. Né? Então, assim, férias e afastamento por licença maternidade. Licença maternidade, ele também fala sobre isso, né? Então, assim, ó, licença maternidade, ele falou lá atrás, jornada de 8 horas, descanso semanal, né? E as férias, entendeu? Então, essas conquistas da classe trabalhadora foram primordialmente apresentadas por ele nas teses que Karl Marx escreve sobre o sistema capitalista, sobre economia. E quem traz a discussão da redução da escala é o movimento VAT. Movimento? VAT. É vida além do trabalho. Vida além do trabalho, perfeito. Perfeito. Pois é. Nasce, eu acho que foi o ano passado, acho que é vereador do PSOL, esqueci agora quem é, não vi ao certo, mas eu já acompanho ele. Mas a questão é, você acredita que a gente vai chegar a esse denominador ainda esse ano? Chegaremos, Paulo. Chegaremos. Chegaremos sim. E isso vai mostrar, isso vai mostrar para a gente como é possível ter uma vida além do trabalho e como, assim, não vai ter custo repassado para o consumidor, porque trabalhador também consome. Essa ideia de que o brasileiro... empresário tem riqueza, tem grana acumulada, né? Tem investimentos, né? A Adriana fala aqui, ela diz assim, ó, que é aquilo tudo que a gente trouxe, né? Casal vivendo bem, reflete nos filhos, que vão crescer adultos maduros, equilibrados, que vão lutar por sua vida. Será que a crise, ela falando existencial, que os jovens vivem hoje, não é a bola de neve que falei? É justamente isso, né? A ausência dos pais. De você ter as referências em casa. Você não tem referência em casa. Sua referência é um perfil do TikTok, do Instagram, de um videogame, perfil lá do videogame, um coleguinha do videogame, mas o pai não tem tempo de acompanhar o desenvolvimento do filho, né? Eu acho que é uma mudança que a gente vem primeiro, né? Lembra que eu falei lá inicialmente, que é uma mudança muito válida, assim, a gente fala muito da geração Z, há uma crítica muito assim, baseada também em dados que a gente faz dessa questão das mudanças, mas assim, é importante a gente ressaltar que nós viemos de uma transição, né, analógica para adaptar à transição digital. Essa geração é digital, né? E a gente tem experiências que eles jamais terão, até porque as políticas públicas que existem hoje não permitirão nenhuma das próximas gerações viver o que a gente viu. As dificuldades que nós tivemos de acessibilidade à escola, de mobilidade, de direito à dignidade de uma boa educação, entre aspas, porque falando de educação, nossa educação é precária, vamos ser honestos. Mas assim, são coisas que eles não vão viver e as outras gerações não, se essas políticas públicas continuarem, né, obviamente. Mas assim, eles não sabem o que é isso e não é culpa deles. É culpa mesmo da evolução, que é natural, né? É um marco histórico de uma mudança que a gente vem atravessando, e isso fazendo até referência às políticas públicas criadas no governo Lula a partir de 2002. Né? Então, essa criação, hoje o que eu falei para os jovens, né, gente? Se vocês veem hoje, né, se vocês olharem nos interiores, eu falo aqui em Sergipe, muitos interiores têm polos de universidades e polos técnicos. Isso é uma política pública para aquela pessoa que não tem acesso a uma boa educação, que não tem transporte, né, que não tem condições de pagar uma faculdade. A universidade está lá. Inclusive, você falou essa semana dos custos, que eu vi
você falando sobre privatiza que dá certo, né? Você está falando dos custos que um preso dá e que um estudante dá para o Estado. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, mas a ausência, como você mesmo disse, primeiro, de consciência de classe e de consciência política, de você votar no político. Por que que é importante, Rogério? Me diga, por que que é importante você votar em político que tenham compromissos de verdade com pautas que tragam transformações significativas para o coletivo e não por pânico moral? Por que que é importante? Porque, assim, a gente tem 3 tipos de esquerda, né? Você tem a esquerda revolucionária que pegou em armas para fazer a revolução e tentar consolidar um novo modelo social, que aconteceu em Cuba, na China de Mao Tse-tung, na União Soviética, na transição da Rússia para a União Soviética. Aí você tem a esquerda, que é a chamada esquerda festiva, que acredita que por meio das artes, da literatura, etc., etc., você pode vir a mudar a mentalidade das pessoas. E você tem a esquerda reformista, que é a esquerda progressista, que dentro do Congresso Nacional, do Senado, e evidentemente personificado pela figura do presidente Lula, podem vir a trazer políticas públicas e mudanças estruturais para mudar, né, evidentemente, a nossa realidade social. Percebe? Então, assim, dentro desse contexto, o que é de fundamental importância? Progressista não é o cara que quer mudança tudo ao mesmo tempo agora. Não. É que dentro das instituições da própria democracia vai trazer políticas públicas com o intuito de mudar a nossa realidade social, né? E a nossa realidade social, a mudança, assim como sempre foi, ela é uma mudança lenta e gradual, mas ela precisa de um estado de bem-estar social. Ela precisa de um grupo comprometido com as mudanças estruturais. Então, você para pensar em investir em educação, é um passo primordial. Quem que é o presidente que mais fez universidade na história desse país? Está entendendo? Essa é a grande questão. O povo tem que estudar, né? A maior revolução, Paulo, é você fazer o povo estudar, né? Tem um livro do Mayombe, chama Mayombe, o autor é Pepe Tela. É um livro que fala sobre a guerra de libertação em Angola, tá? Contra a dominação portuguesa. É um romance muito bonito. E aí tem uma hora que os guerrilheiros estão em volta de uma fogueira, de um caldeirão, comendo e tal, e aí um mais jovem pergunta para o mais velho, né? E esse mais jovem tem uns 16 anos e ele pergunta para um cara que tem uns 30 anos. Por que a gente está fazendo a revolução? Aí ele fala, é para o povo estudar, né? A revolução é só para isso, é para o povo estudar. Bom, o nosso bate-papo tá bom, mas a gente tem que encerrar, você tem seu compromisso, eu também tô louco aqui, né? Não para terminar, mas para pegar minhas bebês e encher de carinho e de beijos que eu não vi hoje direitinho durante o dia, né? Então, quero encher, botar para ninar. Eu fico feliz hoje porque, assim, o nosso trabalho, gente, para quem está chegando agora, primeiro agradecer muito a fidelidade de vocês, a presença por estarem aqui, né? É um papo profundo, o nosso trabalho é um trabalho profundo, é um trabalho que envolve pesquisa, comprometimento, ética e principalmente esperança. Porque a gente acredita que há mudança. A mudança, obviamente, é através da educação, das instruções, de referências. E nós agora temos no nosso calendário o Café com Democracia, todas as terças-feiras, às 20 horas. Faça chuva e faça sol, assim espero. Tenhamos esse horário certinho para a gente bater esse bate-papo. Paulo, junto com o conhecimento desse homem mantenedor, assim, ele é uma caixa de Pandora, né? Que compartilha com a gente aquilo que ele está em sala de aula e está, assim, gente, dando uma aula para a gente. Tem sido transformador, em particular, para mim. E eu acho que o nosso trabalho tem que ser mesmo constante, mas fidelizem, gente, ao nosso clube, né? Comece a fazer parte, né? Eu acho que a gente pode criar aí um caminho aí também da gente saber as pessoas que já fazem parte do clube. Eu estou estudando ainda como a gente cria isso no Instagram, para que as pessoas sejam, reverbere aquilo que você mesmo estava falando. Compartilhe e estejam aqui todas as terças-feiras. É uma aula de cidadania gratuita. Gratuita. É uma aula para a vida toda, de transformação. Não é? Eu só agradeço vida a você. Além do trabalho. Por mais vida além do trabalho.
que as pessoas tenham mais tempo para discutir, para ler, para conversar, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para sair para comer um lanche, para namorar, para cuidar dos filhos, para viver. Principalmente para namorar. Também é importante, né? Quando eu for Ninguém presidente, fala eu vou disso, fazer mas eu uma- falo, tá todo mundo aí cansado do trabalho, quando chega, troca de roupa dentro da cama, dá um sacode no outro dia que não tem nem vontade, quer dizer, a vontade dá e passa, mas só de ter que se mexer, dá trabalho, tá cansado, porque no outro dia tem que acordar cedo para ir trabalhar e ficar pensando, não, eu tenho que dormir porque não dá, a gente goza outro dia. É necessário, né? A gente precisa gozar mais a vida, né? Sem De todos os dúvida, sem prazeres. dúvida. Então, Sem gente, dúvida. obrigado por estar aqui, né? Permaneçam fiéis, Vou mandar um compartilhem, beijo para a convidem os Dalva aqui. amigos, né? Dalva, um Quem é a beijo, minha sogra. Minha Pan sogra é maravilhosa. Vandalva? Fiel Minha ela, né? sogrinha. Fiel. Ela já é aposentada, é? A minha sogrinha é. Ah, vida boa. Pelo fim da Beleza? escala 6x1, por mais qualidade de vida e por mais Vida espaços longa como esse, trabalhos. porque só o conhecimento liberta de verdade. Viva Rogério Beijo, Dê. Vinha o Lagreca! 6 E por 1. obrigado por Vinha o essa 6 por 1. parceria, viu? Valeu, Valeu. valeu, valeu, Paulo, valeu. obrigado, queridão. Um abraço, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.